E bem-estar. Mais saúde. Muito bem, a gente vai falar a respeito do Setembro Amarelo, né, que é a campanha de prevenção ao suicídio, e a Rádio Shalom, justamente aqui dentro do Shalom News, vamos começar uma série de entrevistas a respeito do assunto, né? E hoje, né, vamos conversar com a psicóloga da Obra Lumen, Lívia Araújo, né, a respeito também em cima dessa campanha do Setembro Amarelo. Devolver a dignidade às pessoas em situação de rua, trazendo os acolhidos um novo sentido de vida, oportunidades no mercado de trabalho e também para contribuir para a ressocialização. Neste mês de prevenção ao suicídio, o trabalho realizado pela Obra Lumen e em suas casas de acolhimento e centros sociais é justamente em cima desse público, não é isso? Lívia Araújo, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Shalom, dentro do Shalom News. É uma maneira, né, uma forma, né, de devolver a dignidade a essas pessoas em situação de rua, né? Isso, exatamente. O nosso trabalho lá no Lumen, na comunidade, envolve muito essa prevenção e pós-venção, né? O meu trabalho que é feito é muito nesse campo da pós-venção, de homens e mulheres que estavam em situação de rua e escolheram ser acolhidos pelas nossas casas. E lá a gente faz todo esse trabalho de ressocialização que envolve as várias áreas da vida, seja em termos de saúde mental, seja em termos de saúde física mesmo, porque pode acontecer de alguns deles terem algumas doenças que precisam ser tratadas, pode ser em termos de educação, porque houveram alguns que não tiveram a oportunidade de terminar a escola, então a gente tenta facilitar esse retorno à escola, assim como também espiritualmente, né? Nós damos também esse suporte espiritual, muitos deles não tinham nenhum acesso aos sacramentos, então a gente facilita esse acesso aos sacramentos, assim como também a rotina da casa, que envolve um pouco de alguns momentos de espiritualidade, até chegar por fim no trabalho que é o que eu faço mais intensamente, que é esse de conseguir uma recolocação no mercado, conseguir fazer algum curso profissionalizante. Inclusive agora, esse mês, aqui no Condomínio Espiritual do Irapuru, aqui em Fortaleza, né, a gente vai ter um curso de padeiro, que vai ser no espaço da nossa padaria, mas em comunhão com todas as comunidades do céu, né, que quiseram participar e inscrever pessoas também, para que dessa forma eles consigam retornar à sociedade e ter também essa prevenção de recaídas, né. Certo, Lívia. E como vocês fazem essa captação, né, dessas pessoas em situação de rua? Como que eles fazem para chegar até vocês e ter esse atendimento? Pronto, é o seguinte, a gente tem alguns projetos que a gente vai ao encontro desses irmãos, que a gente chama, né, que estão em situação de rua. Não só aqui em Fortaleza, mas também em Salvador, em João Pessoa, em Recife, São Paulo. Então a gente tem algumas casas de acolhimento espalhadas pelo país e ou semanalmente ou a cada 15 dias a gente tem alguns projetos nas ruas. Então, por exemplo, a gente tem aqui em Fortaleza um projeto que é chamado de Bom Samaritano, que a gente vai sempre às quartas-feiras à noite na Praça do Ferreira ou outras praças nas adjacências e conversamos com esses homens, perguntamos se eles querem ser acolhidos, porque lá nós só trabalhamos com acolhimento voluntário, nós não fazemos nenhum acolhimento compulsório, né? Então a gente acompanha, pergunta se eles querem ser acolhidos e periodicamente nós abrimos vagas. Normalmente é uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, vai variando um pouquinho de acordo com a quantidade de vagas que nós comportamos nas nossas casas, né? Atualmente nós temos 33 casas espalhadas nesses estados que eu falei há pouco, e temos aproximadamente 250 homens acolhidos, ou então que são monitores e nos auxiliam nesse processo dos acolhimentos. Então, basicamente, a gente vai ao encontro deles, semanalmente, conversamos com eles, perguntamos se eles querem ser acolhidos, e se sim, nós os encaminhamos para a próxima data de acolhimento. Pois é, Lívia, a gente está na campanha do Setembro Amarelo, é justamente a respeito desse acolhimento, né, desse gesto de humanidade, né, porque as pessoas em situação de rua, muitas vezes a gente esquece, né, que está ali, infelizmente, né, a sociedade deixa no esquecimento, né, passa ali por eles como se não fosse nada. E aí esse trabalho é importante, porque você pode conversar com essa pessoa e essa pessoa não tem com quem conversar, né? Então, justamente esse trabalho de conversa com psicólogos, ou mesmo até mesmo com pessoas da Obra Lumen, né?
é justamente para tentar, né, de fato, conversar, entender, né, a situação da pessoa naquele momento, porque ela tá, a situação que ela passa de momento. É importante, né, esse trabalho de conversar, de entender, né, de acolher essa pessoa e de reciprocidade, né? Sim, e nós temos muito apoio da sociedade de modo geral nesse sentido, porque na comunidade nós somos 2 psicólogas contratadas, mas nós temos aproximadamente 40 psicólogas voluntárias que se disponibilizam para fazer atendimentos, alguns online, alguns presenciais, para os acolhidos que desejem, né? Claro que nada lá é imposto, então aqueles que nós percebemos que podem ter alguns sintomas disfuncionais ou alguma psicopatologia, nós sempre indicamos que eles façam a psicoterapia, né? Claro que nós também buscamos o suporte do Sistema Único de Saúde, como os CAPs e tudo, mas nós temos, sim, muitas psicólogas voluntárias que, graças a Deus, disponibilizam alguns horários da sua semana, da sua agenda, para fazer esse atendimento voluntário, né, dos nossos acolhidos, assim como também de psiquiatras e alguns outros médicos que também se disponibilizam para a gente conseguir fornecer realmente essa atenção integrada, né, para eles, tanto nesse campo da psicologia, como nos outros que eu já falei. E Lívia, além desses atendimentos, o acolhimento também prevê dormitório, dormida, alimentação, Isso. durante esse período que eles passam tendo esse acompanhamento? Isso. Normalmente, eles passam um primeiro mês com a gente na casa de acolhimento, que nós chamamos, e em seguida eles são transferidos para outra casa, que é a casa de caminhada, que eles ficam em torno de 9 meses. Depois desse período, eles vão para a casa de ressocialização, aqueles que querem retornar à sociedade, ou acontece também de alguns deles quererem continuar como missionários na experiência de comunidade de vida, ou então de realmente um voluntariado mais extenso. Então, eles podem também ir para a escola missionária. Então, eles ficam conosco mais ou menos em torno de um ano e meio, varia, porque nessa terceira etapa nós não colocamos um tempo limite. Nós ficamos com eles até eles se sentirem prontos de voltar à sociedade. Então, tem alguns que passam mais tempo, outros que passam menos tempo, e nós estamos ali pelo tempo que eles precisarem. Então, nesse acolhimento, eles moram conosco, têm todas as alimentações, todo o suporte de saúde, de medicamento, de educação, enfim, tudo que a gente pode prover. E tudo isso é oferecido a eles gratuitamente, né? Então, eles não pagam nada, nem nenhum membro da família, nem precisam das cestas básicas, nada. Assim, não existe nenhum custo pela parte deles, né? A comunidade, assim como o Projeto Ser Feliz, de várias pessoas da sociedade que fazem doações. Nós também não recebemos nenhum apoio do governo, de nenhuma bolsa, nenhum valor, enfim. Então, tudo isso é arcado pela comunidade e pela sociedade como um todo, que se sensibiliza com essa realidade e faz doações para nós de qualquer valor, seja de R$1 ou, enfim, o céu é o limite, né? Então, para eles não há nenhum custo, apesar de nós cobrirmos todos os custos que eles possam vir a ter. Bem, você acompanha aqui na Rádio Shalom a entrevista com a psicóloga Lívia Araújo, da Obra Lumen, falando justamente sobre esse trabalho de acolhimento da obra no mês de campanha à prevenção ao suicídio do Setembro Amarelo. Lívia, agora falando um pouquinho do seu trabalho, tem alguma dificuldade, alguma barreira para você conversar? Porque você fala que o seu trabalho já é um período pós, né? Acolhimento, né, das pessoas em situação de rua. Mas falando assim do seu trabalho especificamente, como é que é lidar com uma pessoa que passou muito tempo sem conversar com alguém e que não foi ouvida, né? Como é o trabalho, essa relação com uma pessoa de vulnerabilidade social? Sim, é um trabalho que precisa ter muito cuidado, muito zelo e muita atenção, né? Como qualquer outro sujeito, mas especificamente no caso de ex-moradores de rua, o que eu percebo que há, assim, de uma certa diferença é que, normalmente, eles vieram de um ambiente muito austero, que não é muito fácil de você poder confiar nas pessoas, de você poder se abrir e falar abertamente dos seus sentimentos. Então, diferente, por exemplo, dos meus pacientes da clínica, eu percebo que com eles a gente precisa criar mais um vínculo, conhecer mais, para que eles percebam que ali é um local seguro, que eles podem se abrir, que eles podem falar abertamente, que existe a questão do sigilo, como em qualquer outro trabalho do psicólogo, que nada do que eles falarem vai ser colocado
para a comunidade ou, enfim, para outra pessoa, porque realmente faz parte do trabalho do psicólogo garantir esse sigilo, né? Então, realmente, o que eu percebo na minha experiência é esse cuidado a mais, esse zelo a mais, esse tempo para a gente conseguir construir esse vínculo e eles se sentirem confortáveis de poder falar. Perfeito. Lívia, antes da gente encerrar, fala um pouco mais dos locais onde a pessoa, por exemplo, pode realizar as doações, né, para a Obra Lumen, o endereço, também a página do Instagram, né? Tem também a Obra Lumen, né, no Instagram para poder seguir e acompanhar o trabalho de vocês, né? Isso, perfeito. Então a gente tem um perfil que é o Lumen Ser Feliz, @Lumen Ser Feliz, lá no Instagram, e a gente fala mais dos nossos projetos sociais, e tem o @Obra Lumen, que é mais institucional e mais comunitário. Mas quem quiser acompanhar os nossos projetos, os acolhimentos, porque nós temos projetos não só de pós-venção, como eu falei agora, com homens e mulheres, mas também com crianças, são trabalhos de prevenção nos centros sociais, que nós temos escolinhas para essas crianças, aulas de cultura, de educação, enfim. Então, a gente tem diversos trabalhos com diversas populações. Essa que eu falei agora foi um recorte, que é com que eu trabalho especificamente, que é do acolhimento de ex-moradores de rua. Mas para quem quiser acompanhar mais nossos projetos, pode acompanhar pelo @Lumen Ser Feliz. E quem quiser fazer algum tipo de doação, pode estar conosco nas redes sociais para se tornar um membro Ser Feliz, se quiser fazer alguma doação em dinheiro, ou então de materiais, de roupa, de alimentos, ou então do seu tempo, se você se sensibilizou e quer se tornar um voluntário, de alguma forma quiser ajudar, pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, ou então se quiser deixar alguma doação, pode deixar na Rua Coronel Jucá 2040, que é uma das nossas sedes, que temos pessoas lá de segunda a sexta, no período da tarde e período da noite, trabalhando para receber essas doações. Perfeitamente. E quem quer seguir o seu trabalho no Instagram é @Lívia. psi.Lívia Araújo, tudo junto. Tá certo, então. Lívia Araújo, muito obrigado aqui pela sua participação aqui no Shalom News dentro da Rádio Shalom, para falar a respeito sobre esse assunto do projeto da Obra Lumen, né, com o trabalho de acolhimento às pessoas em situação de rua. Muito obrigado e, claro, os microfones da Rádio Shalom estarão disponíveis para você sempre, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço. Agora, 12h47, vamos